mais uma vez. Eu vou passar a palavra à minha colega. É a tese de doutoramento dela, por isso, se alguém sabe sobre a obra do Duarte Pacheco, é ela. Muitíssimo obrigada e passo a palavra. Muito boa tarde a todos. Uma vez mais, muito obrigada pelo convite. De facto, o trabalho da dissertação incidiu sobre a obra pública do Duarte Pacheco, tendo por título O País, a Régua e a Esquadra, porque foi precisamente assim que ele o desenhou. A obra pública do Duarte Pacheco inicia-se em 1925, quando tem início a sua atividade docente no Instituto Superior Técnico e termina em 1943. Apenas a título de exemplo, para vos explicar um pouco esta imagem, que é das minhas preferidas, nas muitas que existem, de reportagens fotográficas sobre o Duarte Pacheco. Esta é uma fotografia tirada no Parque Nacional, no Parque Florestal de Monsanto, quando, na retoma dos trabalhos em 1938, ele apresenta ao Presidente da República e aos membros do Governo o plano do parque. Portanto, ele tinha sido exonerado em dezembro de 1935, de 30, 36 e 37 nada se fez. Em 1938 é necessário recuperar o plano de reflorestação do Parque Nacional, do Parque Florestal de Monsanto, e ele, num cálculo mental muito eficaz, consegue que se plantem 2.000 árvores por dia, e o plano é cumprido. Muito brevemente, os dados biográficos. Duarte Pacheco nasce em 1900 em Lolé, na freguesia de São Clemente. Fico muito contente por finalmente assumirmos todos que Duarte Pacheco nasce em 1900 e não em 1899, porque por vezes nem sempre o que está no documento é a verdade histórica. E nós já não somos positivistas, já estamos no século XXI. Até por graça, ele dizia muitas vezes que criticam-me tantas vezes que eu, tão novo, estou a desempenhar cargos de tanta importância. Tive a sorte de o padre que fez o assento de batismo ter dado mais um ano de vida, pelo menos isso. Em 1917 nós tínhamos Duarte Pacheco em Lisboa, matriculado no Instituto Superior Técnico, onde até 1923 vai frequentar e concluir o curso de Engenharia Eletrotécnica. Em 1925 é professor de Matemáticas Gerais do IST. Entre 1927 e 1938 desempenhou o cargo de diretor do Instituto Superior Técnico. Em 1928, de abril a novembro, desempenhou o cargo de Ministro da Instrução Pública. De 1932 a 1935 é Ministro primeiro de Comércio e Indústria e depois da reformulação da orgânica do Ministério, Ministro das Obras Públicas e Comunicações. De janeiro a maio de 1938 é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e de 1938 a 1943 exerce o segundo mandato como Comissão das Obras Públicas e Comunicações. A obra pública do Duarte Pacheco tem início em 1925 no desempenho do cargo de professor no Instituto Superior Técnico e termina em 1943. Numa obra pública de 18 anos, este homem conseguiu alterar irreversivelmente a paisagem de um país. Primeiro à escala de uma escola, o seu primeiro laboratório, depois à escala de uma cidade e depois à escala de um território, que é um país. Duarte Pacheco chega a Lisboa em 1917 para iniciar a sua formação académica. Vai viver para a casa onde já estava o irmão mais velho, Humberto Pacheco, que frequentou a Faculdade de Direito, mas nunca exerceu Direito, e que Lisboa é esta que o jovem Duarte Pacheco vai frequentar, vai viver, vai experienciar. É a Lisboa dos anos 20, uma herança ainda de 800. É uma cidade cuja zona histórica, entre o Castelo, a Baixa e o Chiado, está densamente povoada e urbanizada, mas um tecido urbano muito intricado,
E temos também uma zona industrializada que vai de Belém, Alcântara, Beatos, Chabregas, Marvila, numa linha de mar e de rio e de carris de ferro, que são os canais de afluxo de matérias-primas e escoamento de produção. As carências da cidade são muitas. À cabeça, o abastecimento de água. Nós vivíamos situações de grande insalubridade, crise na habitação, saneamento básico por concluir, muito até por iniciar, quanto mais por concluir, as comunicações e a rede viária e os equipamentos públicos. Sendo que desde a extinção das ordens religiosas já estávamos entrados nos anos 20, há quase um século que os serviços públicos permaneciam, como ainda hoje muitos permanecem, alocados aos antigos conventos, já vazios de espólio e vazios de monges e de monjas, e que passaram a servir para outros propósitos que não da sua função arquitetónica. O Duarte Pacheco, enquanto aluno do Instituto Superior Técnico, vai, como todos os outros alunos, a frequentar as aulas nas então instalações da Boa Vista. É um espaço inapropriado ao ensino, sem possibilidade de expansão, insalubre e com risco elevado de incêndio. Que espaço é este? É o espaço do antigo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, localizado entre o Cais de Sodré e os Banhos de São Paulo. Porque é que este instituto está localizado, vai ocupar estas instalações? O Instituto Superior Técnico foi fundado em 1911 e não é a academia normal a que estaríamos habituados. O Instituto Superior Técnico deriva de um conceito educacional que são as Hochschule, são as escolas técnicas. É um ensino que até à data não existia no nosso país. É um ensino em que, ao contrário do que acontece na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Évora, na Universidade do Porto, o professor não debita apenas e só o conhecimento e o aluno o absorve, o adquire e nos exames escritos ou orais demonstra o seu saber adquirido sobre os mesmos. É um ensino que tem muita vertente prática, tem muita vertente laboratorial. E por isso mesmo era necessário que existissem áreas amplas, para que existissem laboratórios para a execução e o pôr em prática este saber que os professores estavam a transmitir aos alunos. A localização também, porque é nesta zona que as empresas da indústria estão nesta altura localizadas na cidade de Lisboa. Portanto, é fácil também os alunos saírem das instalações do IST e poderem observar diretamente o trabalho que é feito nestas fábricas e nestas empresas. Desde 1911, data da criação do Instituto Superior Técnico, que foi desejo de todos os diretores desta escola a criação de as novas instalações do IST, porque de facto o barracão da Boa Vista, como era assim apelidado pelos professores e pelos alunos, não tinha dignidade e não tinha segurança. E todos eles foram lutando nos seus mandatos para ver se conseguiam terrenos para a construção de raiz das novas instalações do Instituto Superior Técnico. Apenas a título de exemplo, trago-vos aqui o projeto que o Miguel Ventura Terra concebeu a título gratuito para o seu grande amigo Alfredo Bem Saúde, que foi o primeiro diretor do Instituto Superior Técnico. O ingresso de Duarte Pacheco no corpo docente do Instituto Superior Técnico é absolutamente inédito. Daí eu ter dado a este capítulo da tese o título de O Político na Academia. Em 1925, Duarte Pacheco ingressa no corpo docente como professor interino. O professor Mira Fernandes, um ilustre matemático, com reconhecimento não só nacional, mas a nível internacional, está já com uma idade avançada, tem cerca de 200 alunos e propõe ao Conselho Escolar do IST
a entrada de um aluno brilhante nas matemáticas e no cálculo mental, o que o iria aliviar bastante no encargo que tinha com tantos alunos. Alguns colegas se insurgem quanto ao recrutamento do engenheiro Duarte Pacheco, porque, atenção que ele terminou o curso em 1923. Isto vai ser muito importante. Aqui um pequeno suspense. Em 1925, afirmam alguns professores do Conselho Escolar, do IST, que como é que nós vamos admitir como professor um indivíduo que não tem produção académica, que não exerce a engenharia. Em 1926, ele já é professor ordinário, já está no quadro e já subiu relativamente a outros que ainda continuam como professores interinos, assistente convidado, nos dias de hoje. E em 1927 é nomeado diretor por todos os decanos do Instituto Superior Técnico. A tradição era que ao professor mais velho, quando saísse, sucedesse um outro professor mais velho, porque conhecia bem a escola, porque tinha a experiência. E o que acontece aqui é completamente o contrário. Nós temos o mais novo dos mais novos, com a aprovação de todos, a ser nomeado o diretor do Instituto Superior Técnico. Nos anos de 1927 a 1938, que são sempre entre os mandatos ministeriais e de autarca, entre avanços e recuos, acaba por ser sempre o respaldo de Duarte Pacheco, esta é a casa dele. A direção do Instituto pautou-se pela aposta no professorado português e, lendo, consultando, é uma delícia a leitura, consultar as atas do Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico, porque é aí que se percebe quais são os problemas da casa, quais são os problemas da docência, quais são os problemas dos alunos e percebe-se, consegue-se fazer o perfil e o trajeto da direção do Duarte Pacheco neste Instituto. A primeira grande aposta é logo no professorado português, porque era um modo de ensino diferente daquele que estávamos habituados em Portugal. O corpo docente do Instituto Superior Técnico tinha muitos professores estrangeiros, nomeadamente alemães e dos Países Baixos. O que Duarte Pacheco defende é que agradece muito aos professores que ajudaram a construir o Instituto Superior Técnico, mas é importante que os professores e os alunos façam a formação lá fora para depois virem trazer esse saber para o nosso país. De igual modo, ele considera que é muito importante o incentivo à investigação. Da mesma forma, o apoio social ao ensino. Nós não podemos esquecer que isto é um homem que vem de Lolé, um aluno deslocado. Portanto, percebe a título social a diferença entre quem está e quem vem. Ele vai viver com o irmão que já está instalado em Lisboa, mas para ter um fundo de maneio, ele era muito conhecido no técnico por dar explicações a outros colegas. E, obviamente, a aposta é a criação das novas instalações do Instituto Superior Técnico. E é este o ponto, é esta a chave da abóbada que vai explicar a razão pela qual um homem de 27 anos é nomeado em 1927 o diretor do Instituto Superior Técnico. Ditava a anterior historiografia muito na criação de um mito que primeiro serviu ao regime, mas depois o foi diluindo no tempo até o tornar apenas isso uma efeméride, porque após a morte de Duarte Pacheco ele é tido como uma espécie de mártir da nação que morreu ao serviço da mesma, o órfão que vem de Lolé e tem uma ascensão meteórica e cria-se aqui um mito. É importante que se saiba que o Duarte Pacheco, quando chega a Lisboa, ele não vem sozinho. Ele tem uma família política. Portanto, não é o jovem órfão que se lança a uma missão de salvar o país. Isso era o discurso que servia ao regime. O Duarte Pacheco é sobrinho de Marçal de Azevedo Pacheco,
membro do Partido Regenerador, presidente da Câmara Municipal de Lolé e par do Reino. Tem um panfleto político ao qual convido à leitura, para saber o estado do país a esta altura, que é a resposta do país. O Duarte Pacheco é também sobrinho de Joaquim da Ponte. Eu trago aqui a primeira página do regional periódico O Algarve. Portanto, o Joaquim da Ponte é membro do Partido Progressista, deputado à Câmara dos Pares do Reino e governador civil de Faro. Portanto, nós estamos a falar de uma família política, nós estamos a falar de um respaldo que existe a nível regional e local, portanto, não é o jovem provinciano que se faz ao caminho no desempenho de uma missão por si só. Ele tem uma família. Obviamente que no início do século XX, quer o irmão Humberto Pacheco, quer o Duarte Pacheco, já com outras leituras, já com outras vivências, não estão agarrados aos ideais regeneradores e progressistas, eles são já republicanos. Aliás, em 1918, o Duarte Pacheco esteve na escalada de Monsanto, que foi um episódio de resistência às forças monárquicas. E aqui temos nós o político na academia, portanto, de 1917 a 1923. Temos o aluno do IST, e onde é que ele andou de 1923 a 1925, porque eu durante 2 anos não sei nada dele. Não sei nada dele, até ler uma obra de 1950, uma homenagem nacional ao engenheiro Duarte Pacheco, e em que há um depoimento de um senhor, que é o Caetano Maria Beirão da Veiga. Quem é o Caetano Maria Beirão da Veiga? Professor do Instituto Superior Técnico, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, mas que trabalha também na área privada. Ele pertence ao grupo do Diário de Notícias e ao grupo da Caixa Geral de Depósitos. E nesta obra de 1950, a páginas tantas, ele diz que desenvolveu no Instituto Superior Técnico uma relação quase de pai e filho com o Duarte Pacheco, que era um aluno brilhante, e que, a partir de 23, o Duarte passava muito tempo no escritório dele, no Diário de Notícias, que à data era no Bairro Alto, perto da Casa do Mano. Passava muitos dias no escritório do Caetano Maria Beirão da Veiga, utilizando o seu telefone, o seu secretariado, tudo o que necessitasse, como se de seu fosse. De 23 a 25, como de seu fosse. E ele em 25 entra no técnico sem concurso. E em 27 é diretor. Fui investigar mais sobre o Caetano Maria Beirão da Veiga. O Caetano Maria Beirão da Veiga, entre 1923 e 1925, é vereador da Câmara de Lisboa. Isto significa que se ele utilizava o escritório como se dele fosse, tinha as portas abertas na Câmara Municipal de Lisboa. Ele anda à procura do quê? Ele anda à procura dos espaços para adquirir, para se construírem as novas instalações do Instituto Superior Técnico. Porque o técnico e as novas instalações do Instituto são uma luta republicana. E ele encontra na cidade a família. E isto é um político que entra na academia. Outro pormenor. Em 1928, até 25, quem é o presidente da Câmara de Lisboa? É o Coronel José Vicente Freitas, que em 28 leva Duarte Pacheco para o governo e que era o presidente da Câmara de Lisboa no início dos anos 20. De 1927 a 1938, construção, 42, fase de conclusão de obra.
nós vamos ter, finalmente, campo livre para construir as novas instalações do Instituto Superior Técnico. A escala e o modelo é inédita no país. Nós não vamos ter aquela construção de fachada que depois se distribui o que for necessário pelos vários pisos. Não, o que nós vamos ter aqui é uma arquitetura moderna, funcional, em pavilhões alveolares, em que o pavilhão de física corresponde a todas as necessidades do ensino e da prática da física. E por aí adiante nós temos um pavilhão por cada área de ensino. Vamos ter a escala e o modelo que é inédito e vamos ter um campus numa acrópole. Pela consulta das atas do Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico, ele anuncia que já conseguiu, com a Caixa, enquanto diretor, ele só precisava de ser diretor para negociar o crédito para a aquisição dos terrenos. O que é que vai acontecer aqui? Ele não vai só negociar a aquisição de terrenos para a construção do que é preciso para erguer este campus universitário. Ele vai adquirir mais terreno em seu torno, aqui à volta. E para quê? Portanto, adquirindo, ponto 1, os terrenos que são adquiridos não são terrenos urbanos, são terrenos rurais, o que seja que em termos de mercado são mais baratos, não têm o mesmo valor. Pedindo a licença para construção, valoriza os terrenos. Valorizando os terrenos, ele arranja uma solução para conseguir financiar a obra até ao fim. Porque vai negociar terrenos para que se conclua o bairro do Arco Cego, que estava parado desde 1918, vai vender terrenos para a construção das modernas moradias da Avenida António José de Almeida, vai vender terrenos ao próprio Estado para que o Estado construa o INE, o arranque da Alameda Afonso Henriques, vai vender terrenos para que se construa a Casa da Moeda, ou seja, ele vai adquirir mais do que aquilo que precisa, compra como terreno rural, com licença de construção torna-se terreno urbano, sobe o preço de mercado, vai financiar a obra da construção do técnico e assim se constrói uma escola em tempo recorde. Temos seguidamente a consolidação do Estado Novo, com a criação de condições político-económicas que permitem uma fase de desenvolvimento material do país. Em 1932 há uma reestruturação orgânica governamental e em 1933 surge a nova Lei do Estado. A obra pública Duarte Pacheco tem uma fórmula no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, como também o vai fazer no Ministério da Instrução Pública e na Câmara Municipal de Lisboa. A primeira ação é sempre a reestruturação orgânica dos serviços. Não é imediata, ele pode estar quase um ano a fazer, o Estado está a analisar e depois surge em catador para a publicação de diplomas. Primeiro, a reestruturação orgânica dos serviços. Segundo, o reforço dos quadros técnicos, sempre. A formação e especialização desses mesmos quadros técnicos. A criação do comissariado e fundo do desemprego e depois a blindagem do enquadramento legal através da Lei dos Planos Gerais de Urbanização e a Lei das Expropriações por Utilidade Pública. Só a título de exemplo, o Ministério das Obras Públicas e Comunicações, no que diz respeito à formação e especialização dos quadros técnicos, ele vai fazer no Ministério o que já tinha feito à escala da escola, que é envia arquitetos e engenheiros para a Europa para fazerem formação e, quando voltam, ele tem equipas especializadas para cada área da ação, para cada programa de equipamentos, porque projetar um hospital não é a mesma coisa que projetar uma escola, porque a função do edifício não é a mesma. E ele tem equipas especializadas na área da saúde, da educação, da justiça, do património cultural também, a nível da recuperação de imóveis classificados. O método. O Estado, seja ele Ministério ou Município, na posse dos terrenos adquiridos e ou expropriados, passa a ser o agente urbanizador.
O gabinete político domina o grau zero da obra, no desenho do território e no controle dos programas arquitetónicos e equipamentos a construir. Pensar Lisboa, no plano diretor. Começa em 1938, quando ele começa a trabalhar com Etienne de Roer, que vem substituir Forestier, que tinha iniciado o plano da Costa do Sol. Não, o Alfredo Agache, peço desculpa. Mais uma vez, nós vamos ter aqui a mesma solução. O que foi aplicado na escola vai ser aplicado agora à escala da cidade. Ele não vai intervir nesta zona, que é a zona densamente povoada e construída. Aqui já há um edificado pré-existente. O que ele vai fazer, mais uma vez, é, através da lei das expropriações, adquirir este espaço. Isto são maioritariamente quintas, portanto, são prédios rurais, mais uma vez, não são urbanos. Para quê? Para que se possa construir a cidade a partir do grau zero, ou seja, ordenamento urbano, programação de projetos de arquitetura e construir a cidade a partir do zero. A cidade moderna, a nova cidade de Lisboa, a cidade do Duarte Pacheco. Pensando Lisboa, a nível de equipamentos, habitação, que era um dos grandes problemas, vamos ter, por exemplo, o bairro da Encarnação, o bairro da Madre Deus, o bairro do Alvito, para uma camada social de poder económico mais elevado, o bairro de São Miguel, o bairro de Alvalade. Saneamento básico. Trago aqui o exemplo da Avenida Almirante Reis, em 1939, o bairro da Madre Deus e o Caneiro de Alcântara, que era um dos grandes problemas de saneamento da cidade de Lisboa. Este caneiro a este caneiro afluíam sete ribeiras que escoavam pelo Vale de Alcântara a céu aberto. Era uma fossa. E isto levantava muitos problemas de salubridade e de higiene. E o que a equipa do Duarte Pacheco vai fazer vai criar um caneiro, ele é coberto, mas esta obra não existe por si só, porque era sempre pensado tudo em camadas. E aqui vamos tê-las. Sobre o Caneiro de Alcântara, nós temos a Avenida de Ceuta, como a conhecemos hoje, e sobre a Avenida de Ceuta nós temos o lançamento de um viaduto que vai servir a ligação de uma cidade pela autoestrada até Cascais, era esse o objetivo, a autoestrada é um conceito inédito no nosso país, é a primeira vez, é o primeiro lance, é feito com o gabinete de Duarte Pacheco, a autoestrada mais a norte, a estrada marginal na linha de costa e, entre uma e outra, uns vasos sanguíneos, que é o plano da Costa do Sol, que vão ligando as várias localidades de Lisboa até Cascais. São iniciados também os acessos ao aeroporto e a saída da cidade através da Nacional 1. Equipamentos, mercados. Nós vamos deixar de ter as vendedeiras de rua, as características de vendedeiras de rua, por questões de higiene e salubridade, e vamos ter pela cidade a construção de vários mercados municipais. Trago apenas como exemplo o Mercado de Arroz, inaugurado em 1940, que é um projeto do arquiteto... estou a demorar muito, já percebi. Através do arquiteto... É difícil a obra do Duarte Pacheco em 30 minutos. É um exercício muito difícil. O Mercado de Arroz, 1940, do arquiteto Luís Benavente. Vou acelerar. Saúde e assistência. Nós vamos ter os grandes equipamentos... Os hospitais escolares de Lisboa e Porto, mas teremos uma outra escala que eu vou avançando. A nível da cultura, normalmente fala-se muito da construção do anexo do Museu Nacional de Arte Antiga para a exibição dos primitivos portugueses, para 1940, com o mundo português e com a exibição dos primitivos.
atenção, é assim, lendo todo o processo de construção e de reabilitação do Museu Nacional de Arte Antiga, uma coisa é a construção do anexo, que é um projeto que vem desde 1911 com o primeiro diretor do museu, que é o José de Figueiredo. Outra coisa foi todo o trabalho de diálogo que o Duarte Pacheco teve com o então diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, que é o João Couto, em que, através da recuperação da primeira construção do museu, que é o Palácio dos Condes de Alvor, ele consegue verba para que o museu reequacione e redefina toda a exposição permanente e o circuito de visita. Falando da exposição do mundo português, a preocupação do Duarte Pacheco não é construir a exposição, porque isto é uma cidade de papel. A preocupação dele é o que é que eu faço com este espaço depois de terminada a exposição. Em 1943, em outubro, às vésperas da morte, ele aprova o projeto para a construção do Museu de Arte Contemporânea em Belém. Foi uma escandaleira. Um projeto contemporâneo a construir ao pé dos Jerónimos. Hoje nós temos lá o Centro Cultural de Belém e o novo edifício do Museu dos Cós. A título de exemplo, desporto e lazer. A título de exemplo, o pisar na política. A 13 de maio de 1934, o regime tem duas agendas. Uma cerimónia de inauguração de um espaço no Santuário de Fátima e a inauguração, finalmente, do monumento ao Marquês de Pombal. O Ministro das Obras Públicas escolhe homenagear o Marquês de Pombal. O que ficou por fazer? Desde o século XIX que se pensava a inevitável travessia do Tejo. Em 1934, ele apresenta ao Presidente do Conselho o projeto para a travessia do Tejo. É chumbada. É a mesma empresa que depois vai construir a ponte 25 de Abril. Lisboa, Cais da Europa. Duas imagens do que era Lisboa, o Porto de Lisboa nos anos 20 e as garras marítimas de Alcântara e Rocha com Dóbidos. Pensar Lisboa do Ar, o aeroporto, com os terrenos adquiridos. A cidade do Duarte Pacheco, planificação urbana, regulamentação da edificação, reconhecimento do saber técnico e tecnológico, regulamentação das atividades, distribuição de bens e serviços, reestruturação de serviços camarários. Desenho urbano, o grau zero da obra, os decretos que lhe permitem esta blindagem e o atuar a nível do território, na habitação, na saúde, na educação, na comunicação. Nós temos uma Junta Autónoma de Estradas que, num plano a 10 anos, trabalha e constrói estradas nacionais, regionais, municipais, caminhos vicinais e pavimentos. Apenas a finalizar e homenagear o engenheiro Duarte Pacheco, eu trago aqui uma frase dele. Não se queira tudo para se poder ter alguma coisa. E é possível que, persistindo com fé em realizar gradualmente o que as realidades forem consentido, se acabe por conseguir tudo o que se deseja. Muito obrigada.